Olá pessoal, vou resolver aqui a questão 6 e a questão 10, tá? Essas questões, o gabarito foi digitado equivocadamente, tá? Realmente não é as letras lá que está constando no livro, tá bom? Então olha só, a questão número 6 diz assim, ó, uma praça retangular de 110 de comprimento por 66 de largura. Tá? Deixa eu só arrumar aqui, ó. Comprimento, 66 de largura. É contornada por uma fileira, né, de palmeiras igualmente espaçadas, né? Então, a distância entre quaisquer duas palmeiras é sempre a mesma. E essa distância entre uma palmeira e a seguinte, além de ser a mesma, é a maior possível. Bom, aí já deu a dica, né? Se eu quero, né, descobrir a maior distância possível, né, eu preciso calcular o que? O máximo divisor comum, certo? Já tá a dica aí, ó. Se em cada vértice de uma praça, né, no caso a praça retangular, existe uma palmeira, qual é o número total de palmeiras que contornam a praça? Então, na verdade, o que a gente quer saber, né? Depois que a gente sabe a distância, né, a maior distância possível, eu consigo pegar as dimensões do meu retângulo, tá? E dividir por essa distância, que é a maior possível, que é o MDC. Assim eu vou descobrir quantas palmeiras cabem no comprimento, quantas palmeiras cabem na largura. Depois a gente soma tudo, só não esquece, né? Os quatro lados, seria o perímetro, né? Então, ó, só para fazer uma ilustração aqui, ó, geometricamente, o que está acontecendo, ó. Temos aqui a nossa praça retangular, tá? Mais ou menos assim, tá bom? Ele garante, né, que existem palmeiras nos vértices, tá? Então, ó, em azulzinho aqui são as palmeiras, uma em cada vértice. Só que eu não consigo saber quantas palmeiras cabem nesse comprimento, nem na largura. E eu sei que o comprimento, né, é 110 metros e a largura é 66 metros. Tá? Mas eu sei que além das distâncias entre a palmeira, né, uma palmeira e a seguinte, né, ser a mesma, ela é a maior possível. Como descubro essa maior distância possível entre as palmeiras? É só achar o maior divisor comum entre os 110 e os 66. Então a gente precisa calcular, ó, o MDC entre 110 e 66, tá? Então decompomos aqui, né, os dois números, tá, simultaneamente até não achar um divisor primo comum entre eles, tá? Então, 110 e o 66, vou começar por 2, tá? Vai dar 55 e aqui vai dar 33. O 33 e o 55 são divisíveis por 11, 5 e 3. Agora, 5 e 3 são números primos, né? São primos entre si, não tem divisor comum. Então, o MDC 22. 22 o quê? Metros. Então, quando eu começar a colocar palmeiras, né, entre uma e outra, ó, eu já sei, ó, que, por exemplo, coloquei a segunda palmeira aqui, né? Essa distância aqui, ó, é 22 metros. A próxima palmeira, essa distância, 22 metros. Quantas que eu vou conseguir colocar aqui no comprimento? Aí é só dividir o 110, que é a distância total, né, o comprimento, por essa distância que é a maior possível entre duas palmeiras, por 22. Bom, isso aqui vai dar 5. Então significa que, contando, né, as extremidades aqui, ó, eu consigo colocar 5 palmeiras, tá, no comprimento. E na largura, aí eu faço 66 dividido por 22, para saber quantas palmeiras eu consigo colocar na largura, tá? Ah, vai dar 3. Então, mas e o vértice foi contado duas vezes? Não, não foi contado, porque eu estou pegando as distâncias, tá? Então, a palmeira, quando ela é contada, né, num vértice no comprimento, ela não vai ser contada na largura mesmo, a palmeira. Fica tranquilo quanto a isso, tá? Então, tu tem 5 no comprimento e 3 na largura. Só que não esquece, né, que lá em cima tu também tem 5 e nessa largura da esquerda também tem 5. Então, o total disso é só somar, tá? Então, é 5 mais 3 mais 3, tá? Vai dar 10, 16. Essa é a resposta correta, letra A, que no gabarito não foi digitada a letra A, foi digitada uma outra alternativa, não lembro agora de cabeça, tá bom? E a questão número 10, tá? Diz o seguinte, tá? Uma confecção atacadista tem o seu estoque, ó,
464 bermudas e 756 calças. E deseja vender toda essa mercadoria dividindo-se em pacotes, cada um com N1 bermudas e N2 calças, sem sobrar nenhuma peça no estoque. Deseja-se montar o maior número de pacotes nessas condições. Então, além de eu dividir, eu quero dividir de tal maneira que eu tenha um maior número de pacotes. Então, já deu a dica aí que nós estamos numa questão de MDC, tá? Onde o N1 é o número de bermudas que vai em cada pacote, o N2 é o número de calças que vai em cada pacote. A questão é, qual é essa quantidade máxima, né, de pacotes que eu consigo dividir as minhas bermudas e as minhas calças? Eu preciso calcular o MDC, tá? De novo, entre 864 e 756, para descobrir o número de pacotes, tá? Que ainda não vai responder a minha questão, porque a pergunta é, ele quer saber o número de peças, ó, N, onde N seria N1 mais N2. O que é o N1? Número de bermudas. Então, depois que eu calcular o MDC, que eu vou achar um número de pacotes, tá? Eu vou pegar a minha quantidade de bermudas e dividir pelo número de pacotes para saber quantas bermudas cabem naquele pacote, tá? Depois eu pego o número de calças e divido por esse MDC, que é o número de pacotes, para saber quantas calças vai nesse pacote, tá? E aí depois é só somar os dois, porque ele está pedindo a soma, tá bom? Bom, então vamos lá. MDC, tá? De 864 e 756, tá? Então, só uma barrinha aqui, acho que aqui eu vou precisar ir um pouco mais adiante, né? Porque os números são bem altos. 864, se eu somar, eu preciso dividir ao mesmo tempo os dois por o mesmo divisor, tá? 8 mais 6, 14, mais 4, tá? Só para, vou destacar aqui o que eu estou pensando, tá? Ó, se eu somar aqui os algarismos, ó, 10, 18. Se eu somar aqui, ó, 12, 18. Os dois são divisíveis por 3. Então, eu posso dividir 864 por 3, tá? Que essa divisão vai ser exata. A mesma coisa o 756. Ah, vamos dividir por 3 aqui. Então, vamos pegar o 8 aqui, vai dar 2, 2 vezes 3, 6. Sobra 2, baixamos o 6. 3 vezes 8, 24. Sobra 2. 3 vezes 8, 24. Então, dá 288, dividindo por 3. 288. O 756, mesma coisa. Dividindo por 3 vai dar 2, que sobra 1, baixo 5. 3 vezes 5, 15, baixo 6. 3 vezes 2, 6, resto 0. 252. Tá? 10, 18, 7, 9. Ambos dá para dividir por 3 de novo. Tá? Então, vou aproveitar aqui, ó. Dividir por 3. Dividir por 3, tá? 3 vezes 8, aqui vai ter que ser 9. 3 vezes 9, 27, sobra 1. 3 vezes 6, 18. Deu 96. 252 por 3, 3 vezes 8, 24, sobra 1. 3 vezes 4, 12. 84. Ficou bugadinho ali, mas é um 4, tá? 84. Ainda dá por 3. Aqui dá para fazer de cabeça, ó. 96 dividido por 3 dá 32. E 84 dividido por 3, 3 vezes 2, 6. Vai sobrar 2. 3 vezes 8, 24. Então vai dar 28. Tá? 3 vezes 8, 24. Vão 2, 6 e 2, 8. Isso aí, 28. Bom, agora não dá mais por 3, gurizada. Deixa eu botar esse 28 um pouquinho mais para cima, que ficou para baixo demais aqui. 28, tá? Agora vamos por 2, 16 e aqui 14, né? Por 2 de novo, 3 vezes 8, desculpa, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 7, 14, 8 e 7 não tem mais um divisor em comum, acabou a brincadeira. 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 27 e 2 vezes 2, 4. 4 vezes 27, 4 vezes 7, 28. Vão 2, 4 vezes 2, 8 e 2, 10. O que é esse 108? Tá? É o número de pacotes. Tá?
Então, se eu pegar as 864 bermudas e as 756 calças, tá? E eu vou dividir em pacotes de tal maneira que seja o maior número possível de pacotes. Qual é o maior número possível de pacotes? 108 pacotes. Agora eu quero saber quantas bermudas cabem em cada um desses 108 pacotes. Basta nós pegarmos o nosso total de bermudas, que é 864, e dividir por 108. Tá? Vai armar essa continha e dividir aí, vai descobrir quantas bermudas cabem nesses 108 pacotes. Tá? Vai dar 8, gente. Pode fazer a conta aí que vai dar 8. Tá? Bermudas. Ou seja, né? Vou até botar em outra letra aqui, porque minha letra tá horrível. 8 bermudas, tá? Bermudas. Então, o que é esse 8 aí, né? É o nosso N1 que ele chama no texto, tá? N1, 8, tá bem? Agora eu pego a quantidade de calças, que é 756. Quantas calças cabem nesses 108 pacotes? É só dividir por 108. Vai descobrir quantas calças cabem aí. E aí vai dar 7. 7 calças. Tá? 7 calças. Que no texto, as calças ele chama de N2. Então N2 é 7. O que o exercício pede? Olha ali, ó. N. O que é o N? É o N1 mais N2. Então N1 mais N2, então meu N vai ser 8 mais 7. 8 mais 7, 15. Tá? E 15 é a alternativa C. Se eu não me engano, essa questão também tinha um erro de digitação no gabarito. Tá bem, gurizada? Se não ficar claro, tá? Vocês me chamem lá no grupo, tá? Qualquer coisinha aí. Mas eu acho que com essa explicaçãozinha agora e corrigindo aí o gabarito, provavelmente vocês devem ter chegado nessas respostas e a dúvida foi justamente porque não estava botando o gabarito realmente estava errado, tá bom? Um grande abraço, uma boa noite aí para vocês.